Olá pessoal, vamos para o nosso estudo da lição da semana, iniciando um trimestre, segunda lição, nessa viagem que a gente foi convidado a fazer por temas significativos do Evangelho de João. Diferente da última lição, do último trimestre, que a gente estudou sequencialmente, verso a verso, o livro de Marcos, neste caso a gente vai estudar o Evangelho de João, mas não necessariamente na ordem de escrita, a gente vai estudar na ordem dos temas elencados pelos autores da lição. Dentro dessa sistemática adotada pelos autores da lição desse trimestre, nosso convite para a segunda lição é um passeio ainda pelos sinais e maravilhas realizados por Jesus. Aliás, várias vezes a gente vai percorrer esse tipo de situação no texto de João, no Evangelho de João, porque essa é uma tônica presente no seu Evangelho, o retrato dos milagres de Jesus, principalmente aqueles milagres que atestam Jesus como Messias, apresentam Jesus como Messias, Filho de Deus, Jesus como Messias divino. Na lição da semana passada, a gente teve a oportunidade de observar alguns dos milagres de Jesus vinculados a caminhos traçados para o ser humano no sentido do resgate, no sentido do retorno ao modelo original, ao formato original de proximidade com Deus. E durante os milagres que observamos, características diferentes dos sujeitos que passaram pelos milagres foram aparecendo e conexões com essa referência de salvação foram aparecendo nos milagres que estudamos. Seja no primeiro deles, lá nas bodas de Caná, passando pelo tanque de Betesda e outras circunstâncias, o garoto que é curado por Jesus pela fé do seu pai manifesta em Jesus como Messias e como aquele que poderia resolver de fato o problema insolúvel que estava na mão dele. Todos os milagres que vimos de alguma forma caracterizavam perspectivas diferentes de sujeitos que interagiram com Jesus, exaltando a fé desses sujeitos e demonstrando claramente qual é o caminho de retorno a Deus, o caminho que conduz ao céu, o caminho para o reino. Na lição dessa semana, os sinais modificam a atenção, não que os da semana passada não mostrassem também aspectos da divindade de Jesus, mas especificamente nessa semana a gente vai focar nisso. Então, alguém me ajuda, como sempre, título da lição e verso para a gente abrir. Sinais da divindade, verso para memorizar. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? João 11, 25 e 27. O texto é interessante, João capítulo 11, versos 25 e 26, por duas situações. Primeiro, porque esse texto não faz parte do estudo da semana. Embora ele apareça ao longo do estudo da lição, a concentração inicial da lição está ali no texto de João 6. A gente vai ver o texto de João 11 lá na frente, num dos milagres de Jesus, mas ao trazer esse texto como texto central, há uma questão importante aqui. E essa questão está na pergunta final. Você crê nisto? E essa crença manifesta aqui é a crença naquilo que Jesus diz que é. Eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, há um convite quando João nos traz para perto desse conceito de divindade, desse conceito de Cristo sendo Deus. E esse convite é: você acredita que Jesus é Deus? Para essa crença, o autor da lição elege alguns milagres para a gente observar. Quais são os milagres que pontuam nessa lição a divindade de Jesus e de alguma forma se relacionam com as coisas que Jesus diz que é? O primeiro dos milagres que a gente vai ser chamado a atenção é o milagre que está em João capítulo 6, de Jesus alimentando uma multidão de pessoas. O milagre é conhecido, os detalhes do milagre são importantes no sentido geral para entender a ocorrência do milagre em si, mas para nós o que interessa como ponto central de atenção no milagre da multiplicação dos pães, no milagre de Jesus alimentando uma multidão. Há algumas coisas importantes da época. Eles aguardavam um Messias que pudesse ser o rei, aquele que derrubaria o governo romano e restauraria a dignidade e condição de soberania do povo de Israel. Aguardavam um Messias que os libertasse daquela condição.
De alguma forma, essa liberdade esperada conecta esse povo, o povo de Israel, o povo judeu que havia restado naquela região, conecta esse povo com a sua origem, a libertação do cativeiro egípcio. E de forma bastante interessante, esse milagre de alimentar a multidão traz para perto daquilo que é a imagem que as pessoas faziam de um Messias soberano, aquilo que eles sonhavam. Se a gente lembrar da história, Moisés tirando o povo do Egito, conduzindo o povo pelo deserto, na interação com Deus frente à dificuldade imposta pelo deserto e necessidade de alimentação para toda aquela multidão de gente caminhando pelo deserto, Deus supre essa necessidade fazendo cair pão do céu, na forma do maná, que depois era moído e do qual eles faziam bolos e pães. Essa expressão pão do céu, essa vinculação do maná com o milagre de proteção do povo de Israel durante a caminhada no deserto, ela se conecta diretamente com esse milagre na mente de alguém que, aguardando o Messias, assiste, um Messias que multiplica o alimento e distribui e alimenta toda aquela multidão. É quase inevitável a conexão dos dois eventos. Portanto, há algo acontecendo por detrás dessa cena. Pois vocês podem olhar o milagre com calma, com atenção, os detalhes da história, mas o que interessa dessa história é por que essa história conecta Cristo com essa percepção que João tenta exaltar de divindade. É interessante que Jesus se coloca dentro do Evangelho, dentro da postura apresentada por João, da identidade apresentada por João a respeito de Jesus ao longo do Evangelho. Ele se apresenta de várias maneiras. Você vai ver isso lá na lição de segunda-feira, algumas dessas titulações que Jesus atribui a si mesmo. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta que se abre, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. São expressões usadas para representar o Cristo no Evangelho de João. Todas elas ditas pelo próprio Jesus. Esse milagre, em particular, demonstra de forma concreta a frase de Jesus, eu sou o pão da vida. Essa expressão de pão da vida, embora ali materializada numa necessidade básica de alimentação, durante um período longo de pregação e Jesus não despedindo a multidão por conta do horário e da fome, a alimenta. Isso conecta com o que Jesus quer dizer quando apresenta essa definição, eu sou o pão da vida. E essa expressão de eu sou o pão da vida se coloca agora diante do povo como uma oportunidade. Aquele que vier a Cristo não terá fome, não terá sede. E embora a gente pudesse até aplicar isso às questões materiais, o foco principal aqui é outro. Todo aquele que chega perto de Cristo não tem fome e nem sede da justiça que só Cristo pode dar. E isso está conectado com o primeiro sermão feito por Jesus, o Sermão da Montanha. Ao Jesus expressar seus conceitos a respeito do reino no Sermão da Montanha, uma dessas referências nas bem-aventuranças tem a ver com a fome e a sede da justiça. E aquele que se aproxima de Cristo recebe do pão da vida, da fonte da vida, aquilo que necessita. E nunca mais terá outro tipo de necessidade. Qual é a conclusão das pessoas quando observam Jesus realizar esse milagre alimentando toda a multidão? A conclusão é que Jesus verdadeiramente é um profeta. E é curioso isso. Jesus é muito mais do que um profeta, é muito mais do que simplesmente um ser humano que recebeu um chamado para ser profeta. Sim, sob o ponto de vista técnico, ele até é mesmo, porque é um ser humano que recebeu um chamado, tem uma missão e está executando essa missão. Mas para bem além dessa percepção de que Jesus é um profeta, deveria figurar a condição de que o ungido de Deus é filho de Deus. E essa deveria ter sido a conclusão dessa cena. De qualquer maneira, esses milagres vão começando a construir uma identidade. Identidade essa que começa a ser crível pelas pessoas que convivem com Jesus. Ao mesmo tempo que, de uma outra forma, para um outro grupo, vai se consolidando por inveja
a necessidade de, por algum meio mais sórdido possível na imaginação deles, derrubar toda e qualquer crença em Jesus. O próximo milagre que a gente é chamado a atenção a observar nessa semana é o milagre da cura de um cego. E a gente vai encontrar isso no texto de João, capítulo 9, os versos de 1 a 16. Qual é o ponto central deste milagre? O ponto central desse milagre, da mesma forma que o primeiro milagre que a gente estudou é o milagre que representa Jesus como pão da vida, mas por outro lado, não gera a crença esperada de que ele é o Messias, o Filho de Deus, embora gere a crença de que ele seja um profeta e o reconhecimento de que ele seja um profeta de verdade. A cura do cego, por sua vez, mostra o contraste entre aquele que é a luz da vida, a luz do mundo, e faz com que o cego volte a ver, ou comece a ver. Essa cura, feita num sábado, é questionada pela liderança da estrutura eclesiástica local. O questionamento que eles levantam sobre a autoridade de Jesus está fundamentado em algo que eles colocam à frente do próprio milagre, que é o fato de Jesus ter curado num sábado. E em cima disso, Jesus é o que é retirado da cena, da narrativa de João. E diferente de outros relatos onde Jesus está no centro da expressão do milagre, nesse caso específico da cura do cego, Jesus fica à margem do assunto. E toda a discussão fundamental do capítulo 9 está voltada para o debate entre as pessoas que questionavam o milagre e o cego. E o que é interessante nessa discussão, na construção dessa discussão, vai ficando cada vez mais nítido o distanciamento entre aquele que vai se cegando e aquele que passou a ver. E de forma muito curiosa, João retrata isso. Ou seja, o milagre que fez o cego ver no sentido físico, conforme o debate foi avançando, o debate entre aqueles que contestavam tanto a origem quanto a autoridade para a execução do milagre, porque estavam focados numa questão pura e simplesmente retórica de observância do sábado, questionando o milagre que pudesse ter ocorrido daquela forma. Conforme a discussão se avoluma, chega uma hora que fica incontestável o fato de que aquele que curou, de fato, tinha poder para fazê-lo. De forma caprichosa, o que acontece? De um lado, vem o cego, que conforme as perguntas vão acontecendo, ele vai identificando quem é o Cristo e passa a crer definitivamente no Cristo. Do outro lado, tem aqueles que se julgam videntes, se julgam com a capacidade de ver, mas vão se tornando cada vez mais cegos conforme a discussão avança. O que isso nos ensina a respeito do contato com a divindade, da aproximação com a divindade e, no que diz respeito à identidade divina de Cristo. A verdade que não converte é a verdade que endurece o coração. O Deus que não se faz conhecido porque negamos esse conhecimento é o mesmo Deus que se faz nossa condenação por essa negação. E, portanto, afirmar que Jesus é a luz do mundo implica em que essa luz nos sirva para algo. Essa luz não pode nos cegar. Ao contrário disso, ela nos deveria fazer enxergar melhor. Mas se eu recuso a aceitar essa luz que deveria ser para eu enxergar melhor, é a mesma luz que vai me cegar. E essa é uma situação contrastante no episódio da cura do cego, na forma como a argumentação vai se levantando e vai se conduzindo nessa discussão a respeito desse cego. Outra coisa interessante deste milagre é a conexão que as pessoas fazem da cegueira com o pecado. Isso gera uma segunda narrativa em paralelo a esse debate principal, que é a autoridade de Cristo para poder executar o milagre e legitimar que aquilo que aconteceu foi de fato um milagre produzido por Deus. A discussão que caminha em paralelo é essa conexão que discípulos e outros fazem com a cegueira. Isso é recorrente em vários dos relatos de João. A gente viu isso no relato do paralítico, por exemplo, que é a conexão do pecado com a situação ou condição do sujeito. A forma como Jesus vai executando o milagre e a maneira como o assunto se conduz
demonstra claramente que, embora as condições que tenhamos, as mais variadas possíveis, sejam elas doenças ou condições de nascença ou condições adquiridas por algum acidente, todas essas condições resultantes do pecado que produzem o mal, de alguma forma afetam o humano, elas têm origem no pecado, mas não no pecado necessariamente de alguém, no pecado como condição, ou seja, porque o pecado invadiu o mundo, coisas ruins acontecem, coisas desagradáveis ocorrem, mesmo com pessoas boas, ou com pessoas legitimamente ao lado de Deus, porque estão num mundo mau. E como a gente encontra no próprio Evangelho de João, o mundo tem uma certeza: aflições. E Deus tem uma certeza: Cristo venceu o mundo. E é baseado nesse contraste de certezas, a certeza de que no mundo haverão aflições e a certeza de que no mundo há vitória de Cristo, essas duas certezas contrastantes fazem parte disso que é a iluminação, a visão restaurada ao cego, e não só a ele, mas a todos aqueles que acreditaram em Jesus. A gente vai ser conduzido para um outro milagre, na outra titulação que aparece de Cristo, que é Eu sou a ressurreição e a vida. E aqui sim a gente vai ao verso central. Todas essas situações anteriores têm a mesma pergunta: você acredita? Você crê nisso? Para a execução de cada um dos milagres era necessário fé. Para a resolução final, que é a transformação produzida no coração daquele que recebeu o milagre, também era necessário o mesmo padrão de fé, ou seja, acreditar que Cristo é quem diz ser. Esse último milagre, que é a ressurreição de Lázaro, se passa numa situação também igualmente curiosa no relato de João. Jesus fica sabendo que o seu melhor amigo está doente. O lugar de Betânia é um lugar bastante peculiar para Jesus, é um lugar de descanso e de tranquilidade para Jesus. Se tem um momento em que ele quer se desligar de tudo e todos para o seu momento de tranquilidade e paz, e num ambiente onde ele não será de forma alguma cobrado por algo ou acusado de algo ou acuado por algo, é o lugar onde ele literalmente se sente em casa com tranquilidade. Esse lugar é Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta. A gente vai ver algumas vezes Jesus passando por ali, descansando ali. E mesmo no último momento dele, a última semana de Jesus antes da crucifixão, é para Betânia que ele vai, e é lá que ele encontra o refúgio, o descanso durante um tempinho antes de retornar a Jerusalém, e aí daí para frente a gente conhece as cenas que levam à cruz. Portanto, Betânia e a casa dessa família constituem-se, enquanto narrativa dos evangelhos, o lugar de refúgio de Jesus. Para o refúgio espiritual, o Getsêmani. Para o refúgio humano, Betânia é esse lugar. Quando Lázaro está doente, doente para a morte, essa notícia, por óbvio, produz tristeza. Tristeza no sentido não de que Jesus está vendo a doença de Lázaro e o que vai acontecer com Lázaro. Tristeza pela condição causada pelo pecado. Mas a parte curiosa da cena é que Jesus não vai para lá. Jesus poderia curar a Lázaro, mas ele atrasa a ida. E, literalmente, como diríamos na linguagem popular, enrola por 2 dias e não vai para lá. E é interessante que os discípulos percebem isso. Os discípulos se dão conta de que ele recebeu a notícia a respeito de Lázaro e literalmente parece estar enrolando para ir para lá. E eles não entendem bem o que está acontecendo. Afinal de contas, você recebe a notícia de que um grande amigo está doente e precisa de você, e você não vai. Conforme o processo vai se alongando, chega a notícia de que Lázaro está morto. E aí aparece a razão pela qual Jesus atrasou. Embora isso também continue não compreendido pelos discípulos, mas Jesus sabia o que estava por ocorrer. E quando interpelado, ou quando contestado sobre essas questões, o que aparece? Aparece que, sim, o que aconteceu com Lázaro é para a glória de Deus. Portanto, algo está por acontecer que demonstrará até onde vai o limite, entre aspas, a palavra limite, de atuação de Cristo. Ou seja, uma demonstração clara de que não há limites.
seja no grandioso milagre da multiplicação dos pães, algo realmente impossível na visão dos sujeitos que estivessem na cena. A cura de um cego, no contexto de uma impossibilidade técnica de cura para aquele tipo de cegueira. Ou a condição de Lázaro, o atraso de Jesus e, consequência do atraso, o fato de que Lázaro já foi sepultado e quando Jesus chega, ele já é sepultado de um longo tempo. Todas essas condições, desde o anúncio, depois o anúncio da morte, por fim a chegada de Jesus lá, produziu um efeito. Qual é o efeito? O efeito é: Lázaro está enterrado e não há dúvidas de que ele tenha morrido. Por que é interessante essa cena? Jesus passou por outros milagres de ressurreição. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Mas esses milagres, ainda que atestados pela condição do choro, por exemplo, da filha de Jairo, o choro das pessoas que estavam na casa, a filha ainda estava em casa, portanto, recém havia morrido. E poderia haver um questionamento, até por dúvida: será que morreu mesmo? Não simularam a ressurreição? Talvez realmente ela estivesse só desmaiada e a gente achou que ela estava morta e não estava. Mas não há dúvida sobre a condição de Lázaro. Lázaro está morto, está enterrado e já está em estado avançado, já está em estado de decomposição. Quando Jesus chega e vai encontrando as pessoas, primeiro encontra Marta, depois Maria. Quando Jesus encontra as pessoas na sequência, o que a gente percebe na cena? Para cada uma dessas pessoas, Jesus apresenta a mesma promessa, a mesma referência e o mesmo pedido. Você acredita? Até que Jesus chega à porta do túmulo e olha a condição das pessoas, a condição de quem está aguardando por Jesus para que fizesse o milagre antes de Lázaro morrer. Pessoas que estavam aguardando a Jesus para que alguma coisa diferente resultasse. Mas agora, com Lázaro enterrado e já em decomposição, não fazia mais sentido, mas Jesus pede para ir até onde Lázaro está enterrado. E as pessoas falam: bom, deve ir para lá para prestar suas homenagens. E Jesus chega e acontece aquela cena clássica que a gente vê em João capítulo 11, verso 35, que é: Jesus chorou. O original dá conta de que esse choro não é um choro qualquer, mas é um choro convulsivo, um choro desesperado, a ponto de que as pessoas olham para Jesus e começam a conversar umas com as outras. Vejam como ele amava a Lázaro. O que essas pessoas não se deram conta é que Jesus não chorava por Lázaro. Jesus não chorava por causa da morte de Lázaro. Jesus chorava por causa da condição das pessoas que não entendiam o que estava acontecendo. E ele chorava por entender o que a morte produz nas pessoas. É interessante quando a gente cruza esse texto, por exemplo, com o texto clássico da ressurreição, lá no livro de Tessalonicenses, ou mesmo no livro de Coríntios. Quando Paulo diz, no caso de Tessalonicenses, que não gostaria que as pessoas ficassem ignorantes a respeito do que acontece na morte, para que não fossem desesperadas como aqueles que não têm o conhecimento, como aqueles que não têm a esperança. E é isso que acontece na cena. Jesus observa toda aquela condição e vê a desesperança produzida pela morte, vê a condição das pessoas e vê todos os efeitos do pecado manifestos, não só em Lázaro, mas em todos. Então Jesus ora e a ressurreição acontece. Mas a afirmação que persiste, a afirmação que fica ecoando nessa cena é aquela que está no verso principal: eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essa expressão de João 11, 25 e 26, ela traz aquilo que para nós importa em toda essa cena. Qual é a importância para nós? É a nossa esperança de que em Cristo, ainda que morramos, teremos a oportunidade da ressurreição. E aqueles que se foram antes de nós ressuscitarão para vê-lo em glória. Mas a cena não para aí. A cena termina com uma estrutura e um contexto de reivindicação plena da autoridade de Cristo. E é interessante que as pessoas acreditam agora em Jesus, embora não entendessem bem quem ele era no sentido pleno, mas acreditam mais intensamente e vão se agregando ao Cristo. De forma caprichosa, de forma quase irônica, o que acontece? Uma vez que Jesus reivindica a sua autoridade como ressurreição e vida, do outro lado da cena, tem aqueles que pela inveja, pela
falta de fé, pelo abandono completo do conhecimento puro das Escrituras, substituído por um conhecimento enganoso, manchado pelas intenções pessoais, esse grupo resolve planejar a morte de Jesus, intentando que pela morte poderiam detê-lo. E a grande pergunta é: como? Como deter pela morte aquele que acabou de ressuscitar na frente deles a Lázaro? Como deter pela morte o Cristo Deus, sendo que ele demonstra claramente que nada o prende? Isso mostra a ironia do pecado, mostra a dimensão da estupidez do pecado. E, portanto, a apresentação que João faz do Cristo divino a pessoas que precisavam dessa compreensão com mais clareza, como os gentios gregos da região de Éfeso, público-alvo inicial de João, o que João está dizendo para todos eles? Eu tive a oportunidade de face a face encontrar com este que é o Cristo Deus. Eu tive a oportunidade de assistir a essas cenas. Eu tive a oportunidade de vivenciar cada um dos embates. E eu não tenho dúvidas de que Cristo é Deus. E se é Deus e prometeu que ainda que mortos voltaremos a viver, nós podemos nutrir essa esperança. E assim a gente encerra o desenho da lição da semana com a percepção do impacto da divindade de Cristo em todas as questões que envolvem as nossas esperanças. A esperança da manutenção, eu sou o pão da vida. A esperança da compreensão e discernimento, eu sou a luz do mundo. A esperança de que ele produz ou deixa disponível para todos nós, pela sua morte e ressurreição, a vida eterna. Ou seja, todas as condições necessárias para que possamos crer e continuar crendo são manifestas nessas características variadas da demonstração da divindade. E por fim, compreendemos que esse Cristo é o nosso pastor, o nosso guia, aquele que nos conduz ao caminho e é a porta que permite a entrada à salvação. Oxalá seja essa a nossa realidade, tanto quanto escolha, quanto missão de anunciar a outros que a porta está aberta, o pastor está disponível e a manutenção e a esperança são a realidade e não só uma utopia. Que Deus os abençoe vocês no estudo da semana, é o meu desejo para todos. Até a próxima lição. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de, a partir da descrição dos evangelhos, compreendermos de maneira mais próxima quem é o Cristo, quem é o Messias, quem é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Dá que a compreensão disso possa colocar o alento necessário em nosso coração para as dificuldades e aflições desse mundo, mas principalmente desperta em nós o desejo de anunciar a outros que tanto necessitam a brevidade da tua vinda e a alegria de viver contigo. Isso é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.